Você já sentiu que tinha algo te observando pela noite? Não algo vivo, não algo humano, mas uma presença, silenciosa, antiga, como se o próprio ar ao seu redor estivesse esperando que você olhasse para trás. Hoje, você vai conhecer o caso mais perturbador já registrado no cemitério São José. Uma criança que foi enterrada em 1946 e que, segundo relatos, nunca cresceu. Uma história real cercada por neblina, promessas quebradas e um túmulo que insiste em ser visitado. Se você é do tipo que gosta de histórias que gelam até o silêncio, fique até o fim. E se tiver coragem, marque aquele amigo que adora terror. Ou melhor, aquele que jura que não tem medo de nada. Porque o que começa agora pode não deixar você dormir hoje à noite. Teresina tem seus lugares silenciosos, mas nenhum silêncio é tão estranho quanto o do cemitério São José, no bairro Matinha. Ali, o tempo não passa como nos outros lugares. Ali, o vento tem cheiro de ferro antigo e papel queimado. Ali, até as árvores parecem ter medo de crescer demais. Foi numa tarde nublada, sem ninguém por perto, que o coveiro Antônio estranhou o que viu. Uma sepultura recém-feita. Cimento ainda úmido. Flores frescas. Nenhum nome. Apenas uma data gravada à mão, com prego enferrujado na placa de madeira. 5 de agosto de 1976. O estranho? Aquela cova havia sido aberta na véspera. O mais estranho? Não havia registro de enterro. Nenhum corpo. Nenhum cortejo. E ninguém, absolutamente ninguém, havia entrado pelo portão naquela noite. Antônio, homem calejado, 42 anos de serviço, conhecia todos os túmulos de cor. Sabia quem era parente de quem. Sabia até quem fingia visitar os mortos só para fugir dos vivos. Mas aquela cova não existia na planta oficial. Talvez seja erro de numeração, disse ele para si mesmo. Mas algo dentro dele, um frio nas costas, uma tontura leve, uma sensação de que alguém observava de trás das árvores, dizia o contrário. Antes de sair, ele fez algo que nunca fazia. Pegou a pá e tentou cavar, só para garantir que não fosse ilusão. A terra estava fofa. Fofa demais. Como se alguém, ou algo, tivesse acabado de ser enterrado ali. Quando voltou à administração do cemitério, pediu as fitas das câmeras noturnas. Só para ter certeza. Mas naquele exato horário, entre 2h17 e 2h43 da madrugada anterior, o vídeo congelou. Frame único. Sem movimento. Mas com um detalhe que ninguém percebeu de imediato. Ao fundo, quase imperceptível, atrás de uma árvore seca, havia uma figura pequena, parada, imóvel, com os olhos voltados diretamente para a lente da câmera. Uma criança. No dia seguinte ao surgimento da sepultura, a câmera da entrada principal captou uma visitante solitária. Era cedo, 6h41 da manhã. O sol mal havia atravessado as nuvens pesadas daquela quinta-feira. E a mulher parecia não se importar com o barro, o vento ou o peso da própria presença. Usava um vestido preto, simples. Cabelos presos num coque frouxo. E nas mãos, um pequeno buquê de lírios brancos, frescos demais para uma floricultura comum. Ela caminhava devagar, sem olhar para os lados, como se soubesse exatamente onde estava indo. Passou direto pelos túmulos conhecidos. Virou no corredor onde ninguém mais vai desde 2009. E parou, exatamente diante da cova sem nome. Não rezou. Não chorou. Apenas colocou as flores sobre a terra ainda úmida e sussurrou algo que o microfone da entrada não conseguiu captar. Mas o mais perturbador veio depois. Quando o zelador foi revisar as imagens do circuito interno, percebeu um erro na leitura digital do horário. O sistema marcava 1976 no canto inferior da tela. Data impossível. Inexistente no servidor. Mas o que arrepiou mesmo foi a sequência seguinte. A mulher sai do quadro. Desaparece entre os corredores. Uma das câmeras externas mostra ela caminhando em direção ao portão. Mas nunca passando por ele. Ela entrou no cemitério. Mas não saiu. A polícia foi acionada. Revistaram os arredores. Vasculharam todos os registros de visitantes.
Nada. Nenhuma identidade. Nenhum veículo estacionado. Nenhum vestígio físico além das flores. Flores que, no fim da tarde daquele mesmo dia, estavam apodrecidas. Não murchas. Apodrecidas. E desde então, todas as manhãs, no mesmo horário, alguém, ou alguma coisa, coloca um novo buquê de lírios frescos no mesmo lugar. Mesmo quando o cemitério está trancado. Na manhã do terceiro dia, o vigia do cemitério São José, um senhor chamado Osmar, 68 anos, 22 deles vividos entre túmulos, notou algo estranho. A sepultura da criança não estava mais lá. Nem as flores, nem a terra remexida, nem o degrau de cimento cru. No lugar onde havia a cova, só restava grama. Mas às 23h42 daquela mesma noite, a câmera próxima à capela captou algo que não deveria ser possível. A lápide reapareceu. Sozinha. Sem ninguém por perto. Sem som. Simplesmente estava lá, como se tivesse nascido do chão. Não foi carregada. Não foi empurrada. Não foi reconstruída. A pedra simplesmente existia de novo, em outro ponto do cemitério. E o mais inquietante, era a mesma. O mesmo formato. A mesma ausência de nome. A mesma inscrição entalhada à mão, que ninguém reconhecia como português, latim ou qualquer outra língua. A administração achou que se tratava de um erro. Movimentação indevida. Talvez um trote. Removeram a pedra. Guardaram num depósito trancado. Mas, na noite seguinte, ela estava de volta. Desta vez, na quadra das crianças. No centro exato, onde não há sepulturas desde 1995. A equipe ficou em choque. Verificaram o depósito, e lá ainda estava a primeira lápide. Agora eram duas. Idênticas. Em 3 semanas, surgiram 4. Cada uma em um ponto diferente do cemitério. Mas só visíveis à noite. Durante o dia, o solo parecia intocado. Nenhum sinal de escavação. Nenhuma pedra. Nada. Somente quem trabalha no turno da madrugada via. E quem se atrevia a se aproximar. Dizia ouvir um choro. Baixo. Persistente. Vindo de dentro da pedra. Como se alguém, ou alguma coisa, não quisesse mais ser esquecida. Tudo começou com interferência. No início, os vigias do turno noturno achavam que era problema na central. Chiados, estouros, estática. Coisa comum nos rádios velhos usados entre os corredores e as alamedas do cemitério São José. Mas numa noite de segunda-feira, por volta das 3h17 da madrugada, a estática deu lugar a algo diferente. Uma voz. Pequena. Baixa. Inconfundivelmente infantil. Brinca comigo. Foi só isso. 3 palavras. Sussurradas como se tivessem sido sopradas de dentro de uma cova. Como se não tivessem atravessado ondas de rádio, mas sim, tempo. O primeiro vigia a ouvir achou que era trote. Chamou os colegas. Riram. Desligaram e ligaram os aparelhos. Na noite seguinte, veio de novo. Mesma hora. Mesma frase. Mesma voz. Mas dessa vez, ela continuou. Brinca comigo. Tô sozinho aqui. Não quero mais dormir. O rádio foi arrancado da parede. Outro vigia relatou que ouviu a mesma voz vindo do próprio fone de ouvido, mesmo com o rádio desligado. Com o passar dos dias, os relatos aumentaram. Vozes infantis que apareciam apenas na frequência interna do cemitério. Chamados sem origem rastreável. Sinais de rádio que só existiam entre 3h17 e 3h23. Foi quando um funcionário decidiu gravar. O áudio viralizou em fóruns obscuros da Deep Web. Mas o que quase ninguém sabe, e só quem esteve lá confirma, é que, ao final da gravação, bem antes de cair no silêncio total, a voz deixa escapar um sussurro diferente. Ele tá me ensinando. E então, o som de uma pá batendo contra a pedra.
Toda semana, sem falta, alguém leva flores para a cova 213B, quadra 5. Rosas brancas. Não há nome na lápide. A inscrição foi corroída pelo tempo, e o que restou é quase um borrão. Só se lê com dificuldade o que parece ser um ano, 1954. E mesmo sem nome, sem parente vivo conhecido, sem registro oficial recente. As flores nunca murcham. Funcionários do cemitério já tentaram explicar. Deve ter alguém anônimo cuidando. Tem gente que compra flor de plástico hoje em dia. Pode ser só coincidência. Mas todos evitam parar ali por muito tempo. Porque não é só a flor que chama a atenção. É o que cresce ao redor. Raízes finas, como veias, espalham-se embaixo das covas vizinhas, sempre em direção ao centro do túmulo. Folhas novas nascem mesmo em épocas de seca. E uma pequena planta com pétalas negras floresce apenas nas noites de lua nova, exatamente às 3h17 da manhã. Nenhum botânico conseguiu classificá-la com precisão. Ela não parece seguir nenhum ciclo biológico comum. E o mais perturbador? Um coveiro jura ter visto uma criança ajoelhada diante da cova, falando baixinho com o chão. Mas quando correu para ver, a criança sumiu. No lugar onde ela estava, havia apenas um papel dobrado. Dentro, um desenho infantil, feito a lápis, de uma flor com olhos. E uma capa preta por trás dela. Quem trabalha há mais de 20 anos no cemitério São José já ouviu falar, mas poucos têm coragem de confirmar. Dizem que, em certas madrugadas, e apenas quando não há lua no céu, é possível ouvir 7 toques de sino vindo do interior da capela abandonada, ao norte do terreno. A capela não tem sinos desde 1981. Eles foram removidos depois de um desabamento parcial no telhado. Mas os sons continuam, sempre às 3h17. E segundo alguns antigos, isso não é um erro. É um chamado. O ritual dos 7 sinos é uma lenda velada entre os coveiros mais antigos, passada em sussurros e advertências disfarçadas de piadas. A história é simples, e por isso mesmo tão temida. Se você ouvir o primeiro sino, não responda. Se ouvir o segundo, pare de andar. Se chegar ao terceiro, feche os olhos. Ao quarto, não respire. Ao quinto, pense em algo bom. Ao sexto, sinta medo, é ele se aproximando. E o sétimo não é para você. É ele te encontrando. O que acontece depois do 7º sino? Ninguém sabe com certeza. Mas uma jovem funcionária de limpeza, que ouviu os sinos pela primeira vez em 2017, foi encontrada desmaiada na manhã seguinte, ajoelhada de frente para a capela. As mãos cobertas de terra. E um sorriso frágil no rosto, como o de alguém que aceitou algo inevitável. Ela nunca mais voltou a trabalhar. E até hoje, repete a mesma frase, todos os dias, às 3h17. Ele só aparece para quem já não se escuta mais. No final do setor C do cemitério São José, existe um túmulo simples. 213B. Sem foto. Sem flores. Sem nome. Apenas uma data mal gravada, parcialmente apagada pelo tempo. 1963. Mas todo mundo que trabalha no cemitério sabe de quem é. É o túmulo do menino que nunca cresceu. Segundo os registros, ou o que restou deles, o enterro foi feito às pressas, sem velório, e com apenas 2 presentes, o coveiro e uma mulher de véu preto, que se recusou a falar ou assinar o livro de sepultamento. Desde então, o túmulo atrai coisas estranhas. Pássaros evitam pousar em cima dele. Plantas não crescem em volta. E à noite, às vezes há pegadas pequenas na terra. Crianças que moram ao redor do cemitério relatam ter visto um menino sozinho sentado sobre a lápide, com os pés descalços e uma camisa branca muito antiga. Ele não fala. Ele só aponta para o buraco. Uma das histórias mais assustadoras veio de um funcionário novo, em 2014. Durante a ronda noturna, ele decidiu seguir um vulto pequeno correndo entre os túmulos. Achando que era algum invasor, acendeu a lanterna. Mas o que viu o fez largar o emprego no dia seguinte. Era um menino de uns 8 anos, magro, pele pálida, sem sombra. E com os olhos apagados. Mas não de mortos. De quem nunca viveu direito. Ele descreveu algo ainda mais perturbador.
O menino segurava um papel rasgado, com um desenho feito a carvão. Um desenho simples, infantil, mas que gelou a espinha de quem viu. A própria lápide, com a palavra voltei escrita 7 vezes. Desde aquela noite, o túmulo 213B passou a ser evitado por todos os funcionários. Até o novo padre da região, que foi fazer uma reza no local, parou no meio da oração e disse em voz baixa: "Isso não é repouso eterno. É uma espera." Ninguém sabe ao certo quem é o menino. Mas uma coisa é dita entre os mais antigos do cemitério. Ele foi enterrado pequeno, mas acordou quando alguém esqueceu de lembrá-lo. Depois que os primeiros relatos do menino do túmulo 213B começaram a circular entre os funcionários, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Folhas. Não de árvore, mas de caderno. Folhas amareladas, rabiscadas com carvão, surgiam do nada em diferentes partes do cemitério. Sempre em locais onde ninguém tinha ido no dia anterior. Sempre com a mesma caligrafia infantil. A primeira foi encontrada no portão lateral, dobrada ao meio. Dizia apenas: "A mãe não veio." A segunda apareceu dias depois, presa entre 2 lápides próximas ao setor D. "Ainda dói aqui dentro." A terceira estava molhada, presa entre os dedos de uma estátua de anjo decapitado. Não era hora ainda. A quarta surgiu dentro da capela, entre as páginas da Bíblia aberta sobre o altar. "Por que deixaram eu ficar sozinho?" A quinta, encontrada no túmulo de um segurança que morreu de infarto em 2007. Ele viu, mas não contou. A sexta apareceu na porta do necrotério desativado. Ele me prometeu que ia voltar. E a sétima? Essa ninguém sabe quem encontrou primeiro. Só se sabe que, desde que ela foi lida, ninguém mais conseguiu achá-la. O que se diz é que ela estava sob o travesseiro de um zelador que desapareceu em 2019, deixando apenas a cama arrumada e pegadas infantis saindo pela janela. Alguns dizem que quem lê as 7 mensagens libera algo. Não um espírito, não um fantasma, mas uma lembrança que não pertence a você. Algo que entra devagar pela mente e planta uma memória de infância que você nunca viveu. E que, ainda assim, começa a doer como se fosse real. O próprio padre da capela chegou a declarar, numa gravação que nunca foi ao ar: "Essas folhas são como espelhos partidos. Quem junta os pedaços, vê o que não devia." E desde então, surgiram novas folhas. Mais do que 7. Como se o menino ainda estivesse escrevendo. Como se estivesse esperando alguém ler tudo. E finalmente, lembrar dele. Ela tinha 9 anos. Morava em frente ao cemitério São José, num casarão antigo herdado da avó, uma casa que sempre parecia maior por dentro do que por fora. O nome dela era Clara. Filha única, voz suave, olhos muito escuros. Desde pequena dizia que conversava com coisas que os adultos não viam. A mãe dizia que era a imaginação viva. O pai já não achava tanta graça assim. Mas tudo mudou em outubro de 2021. Foi quando ela começou a acordar às 3h17 da manhã, sempre no mesmo horário, e a ficar parada diante da janela do quarto, olhando fixamente para o portão lateral do cemitério. Ela não gritava, não chorava, apenas sussurrava, como se alguém lá fora estivesse ouvindo. Na primeira noite, a mãe a encontrou assim, imóvel, e a levou de volta para a cama. No dia seguinte, a menina escreveu no caderno. Ele perguntou se eu lembrava dele. Na segunda noite, Clara acordou do mesmo jeito. Dessa vez, a mãe ficou observando. A menina estendeu a mão, como se tocasse algo no ar. De manhã, mais um bilhete. Ele ainda sente, mas ninguém mais sabe o nome dele. Na terceira noite, a mãe deixou um gravador ligado no quarto. O áudio captou apenas uma frase da voz da menina, dita com uma calma assustadora. "Agora eu sei. Ele é só o que sobrou de um menino esquecido." Na manhã seguinte, Clara havia desaparecido. Não havia sinal de arrombamento. A janela estava trancada por dentro. A única coisa fora do lugar era um bilhete deixado sobre a escrivaninha, escrito com caligrafia impecável,
e uma mancha de lágrima no canto inferior. Ele não queria levar ninguém. Só queria que alguém lembrasse que ele existiu. Desde então, dizem que, em noites muito silenciosas, é possível ouvir uma menina rindo baixinho do lado de fora do portão lateral. Como se alguém finalmente tivesse companhia. O nome dele era Francisco, mas todos o chamavam de Chico da Luz. Trabalhava há anos como vigilante noturno no cemitério São José. Homem cético, direto, sem tempo para lenda, como ele mesmo dizia. Mas uma noite ele quebrou o protocolo. Era uma madrugada abafada, de céu sem lua, quando Chico foi visto entrando com uma marreta enferrujada no setor 2, quadra 13, um canto antigo do cemitério que quase ninguém visita. Ele carregava uma lanterna, um rádio de comunicação e uma expressão que misturava raiva com medo. O destino? Túmulo 213B. Um jazigo velho, com inscrições quase apagadas e nenhum parente registrado nas últimas décadas. Só uma palavra ainda era visível no mármore desgastado. Incompleto. Chico afirmava, entre goles de café e piadas de mau gosto, que havia escutado sussurros vindo daquele túmulo por 3 noites seguidas. Sussurros infantis. Como se uma criança chamasse por alguém. Ou pedisse para sair. Na 4ª noite, ele decidiu acabar com aquilo. Pegou a marreta, desativou a câmera do setor, ou pelo menos achou que tinha desativado, e foi até o 213B. Mas a câmera antiga do muro externo, esquecida há anos, registrou tudo. O vídeo foi vazado por um técnico terceirizado semanas depois. Mostra Chico parado diante do túmulo por longos segundos. Ele hesita. Fala sozinho. Depois levanta a marreta. Mas antes do primeiro golpe, ele congela. A imagem treme sutilmente, como se o chão vibrasse. E então, no reflexo do vidro da capela ao fundo, aparece algo. Não o vulto, mas um menino. Parado. De costas. Vestindo roupas antigas, encardidas, como de um orfanato dos anos 40. E logo atrás dele, a sombra. Alta. Alongada. Sem contorno fixo. Chico grita. A marreta cai. Ele sai correndo, tropeçando em ossos expostos de outro túmulo quebrado. 3 dias depois, pediu demissão. Não deu explicação. Deixou a cidade com a família e nunca mais foi visto. Mas antes de ir, deixou um bilhete colado com fita no quadro de avisos do cemitério. Não é um túmulo. É um eco. E ele ainda chama por alguém. Os cemitérios antigos guardam mais que corpos. Guardam erros, esquecimentos e silêncios construídos. Foi numa sala mofada, nos fundos do cartório auxiliar do cemitério São José, que encontrei o livro. Capa de couro rachado. Páginas grudadas pelo tempo e pelo descaso. Letra cursiva difícil de decifrar, como se as palavras estivessem tentando desaparecer por conta própria. Era o livro de 1952. O mesmo ano em que começaram os primeiros relatos sobre uma presença infantil no setor 2. Foi também o ano em que o túmulo 213B foi construído. Passei horas folheando registros de nomes que já não dizem nada a ninguém. Até chegar à página 112. Ou melhor, ao espaço onde ela deveria estar. Ela havia sido arrancada. Com precisão. Sem rasgo acidental. Sem vestígio de grampos ou anotações. Apenas um espaço em branco entre a página 111 e a 113. Mas o que me chamou a atenção não foi só o vazio. Foi a anotação à margem da página seguinte. Pequena, tremida, escrita a lápis e quase apagada. 213B, criança não identificada. Chegou sem nome, mas dizia que já tinha sido enterrada antes. Arrepios me tomaram. Pesquisei nos jornais da época. Fui até a hemeroteca da biblioteca pública, onde ninguém vai há décadas. Foi lá que encontrei uma nota de rodapé, enterrada entre anúncios de batom e notícias sobre o rio Parnaíba. Menino encontrado vagando próximo à linha do trem. Roupas antigas, sujas, sem identificação. Disse que morava embaixo da terra. Encaminhado ao orfanato, sumiu dias depois. O nome? Não havia. Apenas um apelido escrito por uma funcionária do abrigo. Chamava-se a si mesmo de Eco.
Eco. A mesma palavra que Chico usou no bilhete. Um nome que parece não pertencer a ninguém, mas que reaparece em sussurros noturnos, em rabiscos nas paredes da ala infantil do hospital, e na boca de quem viu e não conseguiu esquecer a criança que nunca cresceu. Ele não corre, não sorri, não envelhece, só espera. Essa foi a frase que ecoou na minha mente quando voltei, sozinho, ao cemitério São José. Dessa vez, sem câmera, sem lanterna, sem celular. Apenas eu e a certeza de que algo ali ainda chamava por mim. Caminhei até o setor 2, onde dias antes Chico havia apontado em silêncio. E lá estava, túmulo 213B. Sem nome, sem flores, sem data, mas com um detalhe novo. Uma folha de caderno. Dobrada, úmida, mas ainda legível. Letra de criança. Já entendi. Não é para mim. É para quem esqueceu que já foi eu. Essa frase me partiu em dois. E ali, cercado de silêncio e terra fria, eu entendi tudo. Eco não quer assustar. Ele quer lembrar. Lembrar da parte de nós que foi deixada para trás. A criança que engoliu o choro. Que foi ignorada. Que não foi defendida. E que agora aparece. Ele é o reflexo vivo do abandono emocional. Por isso ele ronda escolas fechadas, corredores de hospitais, ruas onde ninguém mais brinca. Porque ele não cresceu. E o que mais dói é saber que tem gente por aí sorrindo todos os dias. Mas por dentro ainda escuta, baixinho, o sussurro. Eu ainda tô aqui, esperando você voltar. Se isso mexeu com você, se inscreva agora. Essa foi só a primeira aparição de Eco. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar os relatos arquivados, inclusive o áudio proibido da psicóloga que entrou em colapso depois de atender uma criança que dizia: "Ele fala por mim agora." Você vai querer ver isso com luz acesa, e com o som bem alto, porque algumas histórias só se revelam quando você decide escutar o que sempre tentou esquecer. Nos vemos lá.